A escrita sempre foi algo presente na minha vida. Eu sempre achei mais fácil organizar minhas ideias quando eu escrevia e lia elas. Então, com o tempo, eu fui aprimorando cada vez mais minha escrita. E hoje eu vou dividir com vocês como eu criei uma creepypasta com mais de 4.000 palavras, sem ajuda de IA. Eu utilizei o auxílio do corretor ortográfico, que é algo que eu sempre utilizo, e apenas isso. A história que a gente vai analisar é essa, que está aqui na tela. A creepypasta é chamada Jaula, e vamos de pontos por pontos. Eu trabalho como ghostwriter e em uma das histórias que eu entreguei, a premissa me chamou muita atenção, a premissa que eu criei. Normalmente eu não lembro de tudo, porque são muitos textos para lembrar em todos esses anos, mas uma das premissas ficou na minha mente e eu soube que tinha muito mais a explorar dela. Então, quando houve uma oportunidade de dividir com mais pessoas uma história, eu peguei essa premissa e desenvolvi melhor ela. O meu processo de escrita dessa história em particular foi o seguinte: eu idealizei a história, final, início e meio, e sim, normalmente é assim que eu idealizo meus textos. Eu sei que alguns escritores preferem começar do começo, mas para mim é sempre mais empolgante já ter uma ideia de como a história vai terminar, como ela vai começar e depois preencher o desenvolvimento. Pode ser que o meu processo criativo mude, mas por hora é assim que eu faço. Com o final estabelecido, eu criei os personagens e a minha intenção foi que o protagonista fosse alguém por quem o leitor nutrisse um carinho. Ele deveria ser uma pessoa boa que passou por coisas ruins e por isso estava numa situação ruim. Sendo assim, eu criei o Jordan. Ele tinha uma vida estável, um emprego e um relacionamento promissor. Porém, ele acabou se envolvendo com drogas e isso lhe custou muito caro, já que seu namorado acabou se envolvendo também e sofreu uma overdose fatal. A perda do seu namorado fez o Jordan entrar numa espiral de autodestruição. Eu não abordei tudo isso na história porque a trama não foca nisso. Então, como eu fiz? A história já começa com o Jordan nas ruas, usando o entorpecente. Enquanto ele anda em busca de mais, sem quaisquer esperanças, ele relembra a sua vida regressa. Viu como fica mais dinâmico? É uma passagem não linear que vai prender seu leitor, porque o personagem já está no momento péssimo. Enquanto ele fala do quão desesperançosa é a sua vida, você se comove ainda mais por saber que nem sempre foi assim. Que ele tinha uma rotina normal, como é a sua rotina, como é a nossa rotina, e é aqui que entra a identificação. Essa proximidade, esse carinho é o que nos faz nos compadecermos pelo Jordan, porque pensamos que qualquer um poderia cometer um pequeno erro e perder tudo, e sabemos que isso seria devastador. Então aqui a gente tem um personagem que está num momento complicado, cheio de culpa, ele teve perdas, então esse é o drama estabelecido. Com o drama estabelecido, eu adicionei o suspense, que é a chegada do personagem Rio, um cara que surge como alguém que quer ajudar o Jordan e retomar a sua vida, mas que a gente sabe que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, por mais que o Jordan fique grato por alguém se oferecer para ajudar ele e finalmente olhar para ele como um ser humano de igual para igual, a gente sabe que o Rio está escondendo alguma coisa. Se você é familiarizado com estruturas de histórias, você deve estar pensando agora no apresentação, incidente incitante, midpoint, low point e resolução, e se questionando se isso está presente na história, e sim, está presente na história. O começo foi a apresentação do drama do personagem e o Rio aqui entra como o incidente incitante. O Rio surge como um perigo iminente que só a gente percebe porque o Jordan está fragilizado. Ele até fala que nota os olhares de nojo do Rio em relação à sua aparência, mas ele não se importa porque também tem nojo de si mesmo. Gente, nessa história eu usei muito algo que nos atrai muito na ficção, que é o pathos, que são emoções intensas, amor, ódio, esses sentimentos humanos que nos cativam, que atraem nossa atenção. Então, o que fizemos até aqui? Estabelecemos um personagem querido com uma história dramática e um personagem que é possivelmente mal intencionado, mas que ainda não sabemos o motivo.
Logo, estabelecemos um clima de suspense. Em seguida, você verifica se já deu o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui para ajudar a escritora independente. Por favor, gente, me ajuda demais. E vamos para a ameaça iminente. O Jordan facilmente cai no papo do Rio. Ele acaba ali contando sobre a sua vida quando o Rio convida ele para tomar um café. Enquanto tem essa conversa entre os dois, você já percebe que o Rio está interessado demais na vida do Jordan. Novamente tem aquele suspense. Como leitor, a gente sabe que tem algo errado, mas o Jordan ainda não nota. Então, quando o Jordan é sequestrado pelo Rio, fica escancarado o terror da história, que é quando o Rio mostra quem realmente é e vem a quebra do drama e suspense para um terror com horror. Nesses momentos, temos a violência na trama, com o Rio torturando o Jordan por um motivo que ainda é emblemático. Logo, a gente já tem até aqui o que? Um drama, suspense, horror e suspense. Vocês podem notar que a trama sempre deve ter algo que deixe o seu leitor incomodado, agoniado, com aquela pulga atrás da orelha, algo que faça ele querer continuar lendo. E aqui é importante ressaltar que a minha intenção foi escrever uma creepypasta, ou seja, ela vai causar incômodo no leitor. Por isso eu não foquei tanto no drama, porque se eu fosse levar a história para um caminho de drama, daria também pelo contexto aqui da trama para explorar mais os dramas do Jordan, mas no caso eu defini um tema e um objetivo que era a história ser lida. Quando a gente fala de histórias mais pessoais, por exemplo, se você está escrevendo para você mesmo, para você guardar por algum motivo, não vai ter tanta essa preocupação de manter uma história dinâmica. Mas se você estabelece que você quer que sua história seja lida, você deve pensar que aquele material tem que estar interessante para o leitor continuar lendo. É claro que a trama não deve ter constantemente um super gancho para o que vai acontecer em seguida. Se você sempre quiser deixar esses finais muito chocantes, pode ser até que a sua história fique mais cômica do que assustadora, mas é importante sim que tenha pequenos sinaizinhos de que algo maior está por vir. Então, no caso dessa creep, o coitado do Jordan passa por maus bocados, mas o pior ainda está por vir. Rio constantemente fala frases soltas, mas não frases soltas daquele tipo incompletas ou mentirosas. Ele fala frases soltas que dão a entender algo, e o Rio constantemente fica mais insano, o que justifica ele falar dessa maneira cada vez mais alucinada. Ele diz coisas que dá a entender que algo está por vir, mas ainda não sabemos o que. Finalmente, depois de passar por maus bocados, é revelado que o Jordan vai servir como uma oferenda, e o Rio cita que o sacrifício será para ela, uma criatura, um ser que não é deste mundo. Sinalizando novamente, esse momento em que o Jordan enfrenta esse momento terrível é o midpoint da história, e quando ele está prestes a aceitar que de fato vai ser a oferenda para a criatura, é o low point nessa história. Eu não me apeguei tanto a seguir certinho essas etapas na criação da minha história. Eu escrevi da forma que eu disse para vocês, do final, o início, o meio, mas você pode perceber que esses pontos acabam sendo importantes para você construir sua história. Você meio que sempre vai deixar esses pontos na sua trama para deixar ela interessante. Você não precisa ir seguindo à risca, muito focado nisso, porque você pode deixar uma história muito quadrada. É interessante que você dê a sua cara para a sua história. Mas é legal também seguir esses pontos, porque se você observar, eu acabei seguindo também esses pontos na história. Para ela ficar interessante, tem um momento em que algo chama o herói para aventura, né? Vamos dizer assim. Momento que fica o meio da história, tem uma decaída ali no final, quando você pensa que tudo já está perdido, então vem a resolução, que eu vou contar aqui na história ainda. Ainda no horror, o Jordan vê a criatura em meio ali às sombras, não fica muito claro o que ele vê, o Rio acaba escorregando e perde a vida, e o Jordan consegue fugir, consegue ele retomar a sua vida e tentar superar. Algo incrível é que, como acontece com muitas histórias, assim que você joga seu projeto para o mundo, interpretações diversas vão surgir e, particularmente, eu adoro isso. E que bom que isso aconteceu com a minha.
Essa história foi lida no canal Oi, eu sou Nath. Essa história foi escrita para a comunidade que foi criada por ela. Eu fiquei muito feliz quando tive essa oportunidade de ter um espaço para expor histórias e foi com essa finalidade que eu escrevi o Jaula. E eu achei incrível tantas interpretações e teorias que surgiram das pessoas que leram e ouviram essa história. Eu acho isso incrível demais. E aqui entra até mais uma curiosidade. Quando eu escrevi o Jaula, a minha intenção era deixar um final ambíguo sobre a criatura ter fugido ou não. Porém, quando as pessoas consomem a sua história, interpretações vão surgir, né? Então, eu achei incrível pessoas conjecturando sobre a criatura existir ou não. Alguns apontaram que ela pode ter sido uma alucinação do Jordan devido a tanto sofrimento e, nossa, eu achei uma interpretação incrível. Faz todo sentido. E isso só acontece quando a história é lida. Cada pessoa pensar em uma teoria, interpretar de uma maneira, porque cada um vai ter sua própria vivência, vai ter sua própria visão de mundo. Eu acho isso incrível. Eu não consigo descrever para vocês a felicidade que é ler tantas teorias, tantas pessoas falando sobre a história, pensando coisas além do que eu imaginei. É incrível. Desculpem esse desvio, mas eu queria compartilhar com vocês o quão bom é esse sentimento. Então, deem chance para os escritores independentes. Vocês não sabem o quão importante e gratificante é isso. A gente se sente muito valorizado e é um combustível para a gente continuar escrevendo e se aprimorando. Eu acredito que a humildade é sempre bem-vinda, então eu digo que não considero a minha história livre de erros. Hoje eu alteraria algumas palavras que eu acho que soaram muito repetitivas, mas é que tá a beleza da criação de histórias. Nós estamos constantemente aprendendo e é difícil chegar num ponto que você diga: esse texto tá perfeito. Então, por isso que é importante arriscar e confiar mesmo no seu trabalho, não ficar para sempre aprimorando. Pode ser que sempre tenha algo a melhorar. Então, em algum momento você vai ter que se arriscar. Eu mesma não quero chegar num ponto em que eu diga que aprendi de tudo, sabe? Eu não tenho interesse em tornar esse canal inteiramente voltado para o estudo de escrita, mas eventualmente, se for do interesse de vocês, eu posso trazer algum vídeo com dicas de escrita. Eu não quero só fazer vídeos disso, o canal ainda é voltado para o terror, para o suspense, para as histórias, mas acredito que tem espaço para conteúdos assim. Também porque se encaixa aqui, afinal eu tô falando de uma creepypasta. Também quero enfatizar aqui que eu não sou hater de IA, muito pelo contrário, eu uso quando é solicitado no meu trabalho, mas nesse projeto em especial, um projeto autoral, foi um texto que eu assinei com meu nome, eu quis apenas usar o corretor ortográfico e o resto eu tive prazer de escrever. Comente o que você achou desse vídeo, eu tô curiosa para saber. Até mais.